Olá, Tariana, tudo bem? Boa Ah, tarde, professor. boa tarde, prazer falar com você, viu? Você está me enxergando bem? Eu tô enxergando bem, tô te ouvindo bem. Tá dando um eco aí, mas tá fácil de ouvir, viu? Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Tudo bem, tô vendo que tem um colega aí também, né? Ou é o maridão? Não, é colega, é o Thiago. É o colega. Prazer, Thiago, tudo de bom pra você, viu? Mais que um professor, você ganhou um amigo, tá? Você também ganhou um amigo e tô aqui pra ajudar com muito carinho e muito respeito, viu? O que que tá acontecendo? Tá tudo bem aí? Feliz ano novo. Ainda dá pra dar. Acho que até o último dia de janeiro dá pra falar feliz ano novo ainda, né? Sim, muito obrigada, igualmente. Muita saúde, muita paz, sabedoria, viu? Para você também, toda a família. Que é o que a gente precisa, né, gente? O resto a gente corre atrás. Professor, nós somos sócios, tá, do escritório de advocacia, a gente abriu faz uns 6, 7 meses e surgiu, a gente atua na área civil, né? E surgiu aqui um campeão. Que legal, que bacana. E a gente pesquisou sobre o tema e encontramos ali o seu site, compramos um livro seu. Que legal. Chegou a ler meu livro? Uso Capião, vermelhinho? Oi? Chegou a ler meu livro, Uso Capião? Então, eu acho que para o nosso caso não se aplicou muito porque a gente comprou aquele do campeão presencial, né? Ah, E foi tá. no primeiro momento que a gente ainda não sabia qual tipo de ação que a gente entrar, não tinha muita informação. Mas então, para o nosso caso não ajudou muito, mas eu tenho certeza que virão outros casos a gente vai aproveitar muito bem aquele livro, sim. Entendi. Não, fiquem tranquilos que eu vou ajudar, vou orientar vocês. Mais que um mentor, vocês ganharam um professor que quer o bem de vocês, um amigo. Hoje não, né? Semana passada foi lançado esse livro meu aqui, Contratos. É um livro bem legal também para estudar, bem bacana para você poder aprofundar os estudos. Vamos falar sobre o uso capião, hein? Eu quero ouvir de vocês o caso prático para poder ajudar. Mas uma coisa que eu queria adiantar, estão vendendo para nós que é muito fácil fazer uso capião no cartório, que você ganha vários dígitos, né? Hoje virou um comércio, tem todos os ramos do direito, tem isso, todos os ramos, mas no direito civil, no direito imobiliário, é a indústria dos cursos de regularizações de imóveis, né? Então, você pega às vezes aí um cartorário, você pega às vezes um juiz, todo mundo quer dar curso de regularização de imóveis e ele mesmo ou ela não trabalha com isso. Você vai pesquisar para ver se tem ação, nem tem ação sobre o assunto ou tem um gato pingado. Não é verdade, gente. De cada 100 casos de uso capião, 97 é judicial. 97, 98, dependendo da cidade. O uso capião extrajudicial é legal, bacana. Eu fui um dos primeiros advogados que conseguia fazer. Tem uma reportagem da revista Lex. Mas não dá para fazer. Por quê? O cliente, quando nos procura, ou tem litígio, falta de documentos, o cartório da cidade não faz, é conservador. Então, é muito bonito na teoria. É legal, é bacana, gosto muito dos campeões extrajudicial, mas na prática nem sempre dá para usar. Eu falo isso porque às vezes a gente fica pensando, vou fazer o extrajudicial e não é o caso, né? Mas me conta mais o caso para poder ajudar vocês. Conta assim, fica à vontade, tá? Só para fazer uma observação aqui, a gente tem um registro de imóveis e é bem complicada a situação ali para lidar com eles, então que é bom que não é extrajudicial, porque a gente teria problema. Graças a Deus, tá vendo? Tá vendo como depois ficou aquele boato que ia acabar o uso capião judicial. Quem fala isso não sabe o que tá falando, gente. O mundo é complicado. Mas vocês vão fugir do cartório. Na verdade, não dá para fugir lá na frente, mas lá na frente vai ser uma ordem judicial para registrar, né? Abrir uma matrícula nova ou averbar a sentença. Então, não vai depender tanto do cartório, né? E me fala uma coisa, por que vocês estão pensando em uso capião? Como que é o caso? O que está ocorrendo? Explica para o professor Júlio ajudar vocês aqui, com muito carinho. Então, vamos contar o caso, o Thiago também pode me ajudar, depois vocês vão ver. Esse é um imóvel rural, tá? Tá. Um imóvel rural, de família. Ele está numa família faz mais de 35 anos, tá? Ele está nessa família. E acabou sendo objeto de garantia de um contrato, e aí esse imóvel acabou sendo adjudicado pelo dono. Tá. Isso foi em 2010 que ele foi adjudicado pelo dono. O proprietário registral, antes da adjudicação, faleceu em 2016. E quem está na posse
desde então é esse filho dele que está na posse do terreno. Claro, tem a viúva também que ficou, só que a gente também tem essa dúvida se entra o nome da viúva também, se entra só o nome do filho. Também tem outros irmãos, os filhos de outros irmãos. A gente não sabe se teria algum impedimento, se teria que participar do processo, se essa viúva precisa participar do processo ou se só esse filho tem a posse dele. Professor, assim, ó, só para complementar o que a doutora falou, o que acontece? Essa dívida foi feita, estou falando do Brasil, por um filho do proprietário, por um outro filho. Tá. E o proprietário, ele foi avalista desse filho. E, num determinado momento lá da execução, deu o terreno como garantia. E daí, por fim, o banco acabou verificando. O que tem de prova, as provas que tem, né, são alguns documentos de que o filho, o banco nunca tomou posse, nunca pisou no terreno. Tanto que hoje o terreno é arrendado, ele está arrendado para o plantio, são 80 hectares, 81 hectares, para ser mais preciso, dá 810.700 metros. Esse filho que tem a posse do terreno, né? Nós temos um documento ali, pelo menos desde 2012, que tem indícios de prova. Nota de produtor rural. Tem nota de produtor rural, tem mais alguns outros documentos, tá? E daí, por isso que ele quer fazer o campeão. Hoje quem quer fazer os campeão é esse único herdeiro, né? Isso. Ele que seria o cliente, não é isso? Tá. É possível sim, né? O uso capião de herança no passado era objeto de impedimento, suspensão. Hoje está pacificado que é possível. Tem um RESP, né? O RESP 183, que diz que é possível. A partir de 2018 ficou pacificado. Então pode um juiz local, às vezes ele tem ciúmes, o juíza, conhece alguém que... região pequena, cidade pequena tem isso, né? Muita amizade. Pode ser que gere uma sentença improcedente, mas provavelmente em recurso de apelação consegue a reforma, porque está pacificado no Brasil que é possível fazer uso capião, né? De imóvel objeto de herança. Então é possível sim. Doutor, professor, só te interromper um pouquinho. Ele não é objeto de herança, tá? Porque o Banco do Brasil adjudicou e registrou lá no cartório ainda quando o pai dele era vivo. Ah, foi em tá. 2010. Tá. E o pai veio a falecer em 2016. Ele nem entrou em inventário, porque já estava de propriedade do Banco do Brasil. Porém, só propriedade. O Banco do Brasil nunca esteve na posse. Agora, interessante, no domínio desse imóvel, no registro da matrícula, aparece o nome do Banco do Brasil, não é isso? Sim. E isso muda até o nosso endereçamento, né? Porque nós vamos ter que endereçar esse uso capião para a Justiça Federal, né? Então, é um uso capião interessante. Cabe uso capião na Justiça Federal. Tem tido, sim, muito sucesso, né, em relação à Justiça Federal. A Justiça Federal, a análise é a mesma. Vai analisar os pressupostos, posse, mandato pacífico, nos domini. Então, o resultado, por ser na Justiça Federal, não vai mudar, dificilmente muda. Agora, um ponto importante que eu queria falar com vocês. Quanto tempo de posse ele tem? Então, a nossa dúvida é, será que ele consegue somar a posse com a posse do pai dele? Porque ele tem a posse assim. Quando o pai dele estava vivo e morava ali, ele tinha a criação, ele estava tendo utilizado o terreno, mas definitivamente a posse passou para ele depois que o pai dele faleceu, que foi em 2016. 2016. Agora me fala uma coisa. Quantos irmãos ele tem? Ele tem mais 2 irmãos. 2 irmãos. Ele se dá bem com os irmãos? Os irmãos assinariam uma carta de anumência para ele? Por que eu falo isso? Porque a soma da posse é maravilhosa. A gente trabalhar com a tese da soma da posse ou a posse complementar
Poxa, são situações que você consegue fazer uso capião com menos de um ano de posse. É maravilhoso. Menos de um dia de posse, né? Eu brinco, menos de um dia não é possível, mas dá para fazer. Mas o problema é, quando dá essa abertura de usar a soma de posse, a posse do pai, nós estamos trazendo a possibilidade dos irmãos questionarem. Será que seria possível eles assinarem uma carta de anuência simples? Olha, um irmão eu acho que não, tá? Tá. A irmã sim, mas o outro irmão não. Eles não se dão. E desculpa falar, mas eu quero bem de vocês, então, para a gente estudar o caso. Esse irmão que não quer assinar seria um irmão problema? Ele poderia se habilitar, querer se habilitar no processo, alguma coisa assim, ou não? Ele não assina, mas também não atrapalha. Problema. Ele é um grande problema. Inclusive, a dívida era dele, não era nem do pai. Entendeu? Entendi. A Nossa dívida senhora. era dele, não é um problema. Foi ele que fez a dívida e o pai foi avalista dele, por isso perdeu o terreno. Nossa, doutor, então, como a doutora diz, é um problemão, né? Porque além de ter atrapalhado tudo, ele que gerou todo o imbróglio, ainda ele seria o primeiro ali a aparecer, se habilitar no processo, né? A soma da posse dá para trabalhar, mas quando a gente trabalha com a soma de posse nessa situação, a gente coloca em risco a ação de uso capião, porque se ele se habilitar ao uso capião, a gente não pode depender só da tese da soma da posse. Então, qual a dica que eu daria para vocês? Trabalhar com a tese da soma da posse, que é a soma da posse originária, junta a carta de anuência da irmã, uma carta simples de uma folha, mas trabalha com a tese também da posse complementar, viu, doutores? Posse complementar. Por que a posse complementar? Porque o uso capião, a partir de 2018, o tempo que demorar a ação, essa posse vai ser somada ao uso capião. A posse do uso capião. Você não perde essa posse a partir da distribuição da peça. E por que trabalhar com essa tese? Por segurança. Porque se o juiz ou a juíza quiser julgar improcedente, vocês conseguem com essa tese talvez corrigir uma soma da posse que se tornou equivocada em virtude de uma pessoa que se habilitou, entendeu? Anota aí a tese é do recurso especial, o RESP, 1361-226. 1361-226. É um julgado de 2018 que diz que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo, tá? Então, 1361-226. Abre em caixa alta na peça da possibilidade da posse complementar. Por quê? Vocês não ficam refém da tese soma de posse. Trabalha com ela, mas não pode ficar refém. Então, é possível trabalhar com a soma de posse, mas os irmãos têm que fazer uma carta de anuência. O mundo ideal era os irmãos fazerem uma carta de anuência. Por quê? Quando você trabalhar com tese soma de posse do pai, você está entrando no uso capião de herdeiro. De certa forma, você está pisando ali. E aí você também está pisando no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, que diz que é possível somar a posse, mas você assume os vícios de quem você está somando. Então, é muito bom trabalhar com soma de posse, mas nós temos dois problemas. Nesse caso, a gente está pisando em direito de herança, está pisando. E do outro lado também, quer queira, quer não queira, se o pai dele tiver vícios em relação à posse, ele vai assumir esses vícios. Por isso dá para trabalhar, mas tem que trabalhar com essa tese de segurança da posse complementar, porque se algo der errado, pelo menos vocês conseguem ganhar ação, entendeu? Uma outra questão, professor, é a seguinte: de nós não utilizarmos a soma da posse, a gente trabalhar com o parágrafo 1238, que que se reduz para 10 anos, em razão de ele utilizar o terreno ou residir, ou utilizar É mais seguro, gente. Doutores, com muito carinho, quero bem de vocês, é mais seguro. Já que existe essa possibilidade, o nome do uso capião ficaria assim: ação declaratória de uso capião habitacional. Ação declaratória de uso capião judicial extraordinária habitacional. Seria o 1238 do Código Civil, parágrafo único. Por quê? porque nós temos documento
atividade dele desde 2012. Porém, na realidade, esse terreno vem sendo arrendado e a gente tem medo de esbarrar aí, porque ele não utilizava de fato para ele. Entendi. Esse terreno sempre foi arrendado. E a gente tem medo de vir à tona esses contratos de arrenda em algum momento e daí dar na prática, entendeu? Ah, não. Quando dá para trabalhar com tese, até uma tese mais segura, sempre é a melhor opção, né? Já que dá para trabalhar com essa tese, é melhor abrir mão, sim, da posse complementar, porque a posse complementar vai te jogar no uso campeão de herança. E fato que se aparecer algum vício alegado pelo irmão, você vai perder a ação. Então, vamos fazer isso. Vamos trabalhar com o uso capião do 1238 do Código Civil, mas a tese do social. E trabalha com a posse complementar. Por questões de segurança também, porque se o juiz entender que não é habitacional, vai entender que sim, o juiz ou a juíza. Mas a gente consegue, talvez, ganhar mais 2, 3 anos, que é o período, mais ou menos, de julgamento dessa ação. O fato desse terreno ser arrendado, então, não impede a outra. Não impede, não. Não impede porque hoje já está pacificado. O Brasil participou de uma conferência, inclusive de direito imobiliário internacional. Isso foi em foi logo após que a pandemia acalmou. Foi em 2021. Ficou pacificado o quê? Que para efeitos de uso capião no Brasil, você pode usar a posse direta, indireta ou alternada. Então, quando você aluga ou arrenda, você tem posse indireta. Tanto é que a pessoa paga aluguel para você, do arrendamento ou do aluguel. Então, você tem posse indireta. Essa posse indireta ou direta é passível de uso capião. Além da posse alternada. Tomar conta também é passível de uso capião. Entendi. Só tem um detalhe que eu acho que os contratos de arrendamento eles estão em nome da viúva, que é parte do contrato. Então, daí a gente já também pensou, de repente, entrar no nome da viúva. Mas aí nós vamos barrar no problema dos herdeiros novamente. Vai barrar dos herdeiros novamente. Eu faria o quê? Eu faria um uso capião extraordinário, social ou habitacional, tanto faz, que é o 1238, parágrafo único. E usaria também o enunciado, anote aí, viu? Enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. Porque a junção dessas duas teses serão perfeitas estrategicamente para o nosso uso capião. 1238 do Código Civil, parágrafo único, a gente precisa de 10 anos, e o enunciado 492, porque diz que a posse é totalmente sui generis, totalmente autônoma, né? Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Agora, doutores, com muito carinho, é importante trabalhar com a súmula 237 em preliminar nesse caso, hein? Antes dos fatos, abre uma preliminar falando que o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa, conforme a súmula 237. Por quê? Como tem esse irmão aí, que a gente não sabe como ele vai agir, se ele se habilitar no processo ou contestar, vocês têm a súmula 237 para impactar uma força muito grande em relação a qualquer ação que ele possa propor. O professor pode repetir o número da súmula que falou aqui? É a súmula 237 do Supremo. 237. Súmula 237 do Supremo. Então, nós vamos fundamentar esse uso capião, o nome dele, Ação Declaratória Judicial de Uso Capião Extraordinária Habitacional. Não tem réu essa ação, viu? Tem uso capião que tem réu, tem uso capião que não tem. Em regra, essa não tem, porque é uma ação declaratória. Então, não coloque em face de ninguém não, tá? Coloca assim, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social habitacional, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Aí já abre a preliminar. Preliminar 1, não sei se vai pedir justiça gratuita. Preliminar 2. Na preliminar 2 já fala da uso capião como tese de defesa, súmula 237. Preliminar 3, se for trabalhar, pode pedir o quê? Averbação premonitória. Isso é interessante. Pede para o juiz do uso capião que mande para o cartório um ofício para que seja averbado o uso capião que está em andamento. Isso gera o quê? Proteção. O cliente fica muito contente e gera uma proteção. Chama averbação premonitória, usada em preliminar. Seria a terceira preliminar nossa. Professor, mais uma dúvida. Quais os documentos que você acha que seriam provas robustas para a gente ganhar essa ação? Hoje, ele arrendou lá, né?
Então, o próprio contrato de arrendamento é uma prova interessante. Você fala, mas professor Júlio, quem aluga ou arrenda não pode fazer os campeão? Pode, depende do lado. Como ele está do lado do arrendador, né, do locador, ele pode arrendar. A posse indireta, ela prova a posse e prova animus domini. É sinal que alguém paga para ele se sente dono e a pessoa que paga acha que ele é dono. Então, seria uma boa prova. Além dessa prova, talvez declarações. Faça uma declaração simples, declaração de anuência. Pega 2, 3, 4, 5, talvez, vizinhos, se possível. Pode ser vizinhos de rua, de bairro. Eles assinam essa declaração dizendo que ele tem a posse exclusiva há tanto tempo, ou desde a data tal, entendeu? Isso a gente já pegou, conseguimos de todos os confrontantes. Nossa, que legal, doutores, que legal. Parabéns, parabéns pelo trabalho bem feito. Legal. Aí entra, né, contas de consumo, quando tem, tributos, ele paga o ITR? Não. Aí a gente esbarrou no problema, porque nós pedimos o ITR não tem. Não tem? Mas ninguém ganha a ação dos campeão ou perde para ITR ou IPTU. Isso é lenda, viu? Então se não paga, tudo bem. Aí junta outras provas. Agora, esse uso campeão, gente, eu orientaria vocês pedirem o quê nesse uso campeão? Um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Não tem audiência de instrução e julgamento no uso campeão em regra. Mas esse uso campeão, como a gente precisa instruir melhor ele, pede para demonstrar boa-fé o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas testemunhais e depoimento pessoal das partes. Normalmente o juiz não vai marcar, o juiz ou a juíza, mas se marcar, vai instruir melhor o processo para vocês ganharem. Para ouvir os confrontantes, sim. É importante, porque como nós não temos muitos documentos, né? A prefeitura não tem cadastro contribuinte, então pede um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes, conforme o princípio da boa-fé e cooperação. Agora uma dica, gente, uma dica boa, tá? Se possível, na cidade ou em outra cidade, uma próxima, pode fazer uma ata notarial. Só que olha a confusão, hein? Se ele for pedir sozinho, o cliente, ele ou ela, às vezes o cartório, o tabelão de notas, seja ele, seja ela, ou escrevente, ele faz confusão. Ele acha que é uma ata de uso campeão extraordinária. Extraordinária? Não, perdão, extrajudicial. E não é nada disso que a gente quer. Porque a ata de uso campeão extrajudicial é cheia de requisitos, conforme o provimento 65. A nossa ata é para fazer um uso campeão judicial, ou para juntar no uso campeão judicial em andamento. Então tem que deixar muito claro isso, porque se pega um cartorário mal treinado, e tem, como tem advogado, ele vai falar assim, não dá para fazer. Ou dá para fazer, mas tem que cumprir tais requisitos. Ele vai fazer uma lambança, uma salada de fruta. Então ele ou ela tem que ficar bem claro que é uma ata simples para comprovar a posse, com base nos documentos. Não tem nada a ver com o uso campeão extrajudicial, entendeu? Só para testar a posse, manse pacífica. Tem cartório que faz, tem cartório que não faz, tem cartório que começa a fazer errado, vocês vão corrigir. O negócio é deixar bem claro que não é uma ata para os campeões extrajudicial, uma ata simples para os campeões judicial, de constatação de provas. Ou seja, ele vai abrir na mesa, o que ele vai ver, ele vai colocar na escritura. Conforme aqui as declarações, consta a posse, fulano e fulano e fulano e fulano declara que tem a posse há tanto tempo. Então, é uma ata bem simples, mas ajuda como fundamento. Porque nesse jogo todo, tem juíza que não gosta também do assunto posse, uso campeão. Então, ele vem da ata lá e já, para ele é prova, ele ou ela, né? Professor, sobre o valor da causa, a gente já viu que precisa corresponder ao valor do imóvel, né? Isso, é o valor venal. Quando o valor venal não corresponde à realidade, ele é muito superior, aí o ideal é fazer uma avaliação simples com um colega corretor, arquiteto, né, engenheiro civil que pode fazer essa avaliação, bem simplesinha para não gastar, mas junta essa avaliação. Isso quando não corresponde à realidade, o valor venal do ITR ou do IPTU. Tá, ok. Então o nosso ali acho que é melhor pelo valor venal, porque a realidade o conceito que falou, o valor é alto, perto do valor venal. Ah, então é melhor mesmo. O objetivo também
tem um outro objetivo por trás desse fundo campeão, que é, de repente, porque fazer um acordo com o banco, eles pagam a dívida. Porque a família gostaria de retomar o veículo. Retomar o veículo, entendeu? Ah, entendi. O banco não consegue fazer essa peça. Tem que fazer por leilão. Por isso, gente, com muito carinho, o que vocês podem fazer e devem fazer? A averbação premonitória, não esqueçam dela, viu? Dificilmente um juiz, uma juíza, vai negar. Porque a averbação premonitória, gente, a gente está usando a boa-fé. Está evitando que o imóvel seja vendido a terceiros, sem uma informação na matrícula. Então gera proteção. E para vocês isso ajuda a ter peso na negociação, entendeu? Eu lembrei quando o professor falou, eu lembrei que isso pode ajudar até na justiça. Ajuda muito. Gera um efeito psicológico, muitas vezes até para evitar leilão, asta pública. Agora, gente, outro detalhe que eu queria falar com vocês, hein? Esse uso campeão que vocês vão fazer, às vezes Deus escolhe para nós um ramo, né? Vocês escolheram um ramo, Deus escolheu para vocês um ramo, um outro ramo. Aproveita isso, ganha essa ação, vai começar o boca a boca, é muito bom, uma área muito legal. Mas eu queria muito que vocês fundamentassem muito bem nesse uso campeão, que não se trata de um imóvel com destinação pública, viu? Porque você pega um juiz ou uma juíza, com todo respeito, cabeça de bagre, ele vai ver Banco do Brasil, né, lá no contrato, na matrícula, ele vai falar, opa, não cabe uso campeão de imóvel público. O juiz ou a juíza com má vontade, ou o assessor, ele vai usar isso para se livrar do processo, aplicar a jurisdição defensiva e bater meta do CNJ. Vai lá na Constituição e alega que tem um artigo na Constituição. Então, deixa claro que não estamos falando de um imóvel público na sua essência. Não estamos falando de um imóvel público na sua essência. Consta do Banco do Brasil, uma instituição financeira privada, mas não é um imóvel de um ente federativo, do Estado, da União, do município, não é uma escola, deixa claro isso. Porque se pegar um juiz cabeça de bagre, um juiz, uma juíza, que precisa bater meta, o cartório está atrasado, o substituto, ele ou ela, vai julgar dessa forma. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que abrir em preliminar dizendo que não é um imóvel público de sua essência, de natureza. E pode abrir até um tópico no mesmo local ou separado do pré-questionamento, que uma decisão que não seja a favor desse uso campeão com 10 anos de posse é uma afronta à Constituição Federal, dignidade da pessoa humana, princípio da função social da propriedade e a lei federal. Porque aí você já consegue pré-questionar tanto para recurso especial como extraordinário, entenderam? Mesmo? E o fato de ser da Justiça Federal seria justamente por causa disso, por ser o Banco do Brasil. Justamente por causa disso. Assim como acontece com a Caixa Econômica, né? E vocês têm que explicar bem, porque é uma açãozinha que vocês assumiram, mas chatinha. O uso campeão puro, né? Ele não tem aqueles problemas, incidentes processuais. Esse aí tem. Esse é um uso campeão que talvez vocês tenham até que despachar com o juiz ou a juíza. Por quê? Ele não pode entender que é um bem público, de essência, de natureza de bem público. Não é. É uma instituição financeira que consta lá como dono, mas não é dono. E também deixar claro que não tem réu. Não é uma briga judicial. Entendeu? É uma ação declaratória. É uma ação declaratória. Porque se pegar um juiz, uma juíza que quer se livrar do processo e nem ler, ele vai bater nisso. Ele vai falar que não é permitido o ajuizamento de ações de uso campeão contra entes federativos. Mas não tem nada a ver, é um banco, né? Então não seria o caso. Então dá para ganhar sim essa ação com qualidade, mas é uma açãozinha mais chatinha. Vocês vão ter que tomar esse cuidado aí, viu? Então, o melhor caminho mesmo para nós seria ali no 1238, o parágrafo único, certo? 1238, parágrafo único. Ainda que seja uma posse indireta. Perfeito. Isso, não importa, tá? Posse é posse. Para efeitos de uso campeão, a posse pode ser direta, indireta ou alternada. Isso não vai impedir ganhar a ação de uso campeão. Detalhe importante, 1238, parágrafo único, 492, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil e súmula 237 do Supremo, tá? Vai dar certo.
Mas se preparem, se pegar um juiz ou uma juíza cabeça de bagre, vocês vão ter um trabalhinho. Vai ganhar no recurso de apelação, no TJ normalmente você já ganha do Estado, se não vai ganhar no terceiro grau mesmo. Não é uma ação, se ganhar em primeiro grau, ótimo. Tomara que ganhe, vamos torcer. Estou aqui para ajudar. Mas cidade do interior, cidade menor, é 880. Ou é um juiz estudioso, um juiz, uma juíza, ou é um juiz, uma juíza que não está nem aí, está pensando lá na frente de uma cidade grande. Então, ou a gente tem um julgado 80 ou 8, né? 880. Tá, e só para falando uma coisa. A gente usa a tese da soma de posse também, tipo, faz um pedido alternativo para usar a soma da posse, ou já deixa quieto? Perdão, doutora? A gente já usa a tese da soma de posse agora, ou deixa quieto? Não, deixa quieto. Já que tem essa possibilidade de utilizar o uso campeão extraordinária social, aborta a missão o uso, né, da soma da posse. Porque o uso da soma da posse, nesse caso, vai trazer o herdeiro à tona. Os outros herdeiros, vai precisar de uma carta de anuência, vai dar mais força se ele se habilitar no uso campeão. Já que não necessitamos disso, vamos trabalhar com o uso campeão extraordinária social, parágrafo único do 1238, e por questão de segurança nós vamos usar a tese da posse complementar. Vai que esse uso campeão trave dura 5 anos, não é o caso. Hoje os julgamentos normalmente são 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos no máximo. Mas vamos usar por segurança, só para ganhar mais tempo. Tá? Eu estou à disposição. Se vocês quiserem fazer a peça, marcar uma mentoria, nós fazemos um bate-papo sobre a peça, uma correção, com muito carinho. Vocês que sabem, tá? Sábado agora vai ter um curso aqui no escritório de uso campeão, prática em uso campeão e também prática em teses de defesa de uso campeão. É presencial, é o dia todo, das 8 às 16h45. É puxado. Nós vamos almoçar aqui, vamos tomar café aqui, é no escritório, no auditório do escritório, na sala de reunião que é bem grande. Então eu convido vocês, se quiserem participar. Eu sei que muitas vezes, eu sou de outro estado, mas pega o avião, pega o ônibus, vem, passa o dia, vai embora, passeia um pouquinho e estuda muito, tá bom? Mas com certeza já tem vontade de ir, né? Que cidade que é, professor? É em São Paulo, viu? Em São Paulo, perto do metrô. Eu falo porque o curso, nós estamos fechando as vagas. E a maioria de fora, de outros estados. Já tem aluno do Rio Grande do Sul, tem aluno de Brasília, tem aluno do Rio de Janeiro. O pessoal vem de ônibus, vem de carro, vem de ônibus. Vem, passa o dia aqui, passeia um pouquinho em São Paulo, mas se atualiza. É um curso muito forte que nós vamos fazer aqui, tá? Vocês estão convidados, tá bom? Vai ser sábado agora, dia 4/2 de fevereiro. É das 8 até as 16h45. Eu sei que é puxado, mas é importante. Se der, tiver condições, vem, tá bom? Legal, se de repente a gente não conseguir nessa oportunidade, com certeza não vai faltar a oportunidade. É claro, não, vem outro, viu? Vem outro sim. E esse uso campeão, gente, já avisa o cliente também, viu? Fala pro cliente, ó, é um caso de uso campeão, nós temos todas as técnicas, as teses, boas teses, só que é importante você saber que é um caso complexo, não é aquele uso campeão simples, é um uso campeão que tem os seus problemas. Primeiro, porque é o Banco do Brasil, a Justiça Federal, então podemos ter problema no sentido do juiz, a má vontade do juiz da juíza, ou desse irmão. É importante explicar para o cliente, porque às vezes ele acha que é um pavão, né? Já fica todo feliz, acha que a causa ganha. E esse caso não que não seja, vocês vão ganhar, se Deus quiser. Mas é um caso mais complexo. Pode ser que nesse caminho você sofra um pouquinho mais, porque o próprio caso não ajuda nesse sentido, tá? Professor, e você acha que, então, ok, não utilizaremos a tese da soma das posses? Eu não usaria, não. Você acha... Tá. Então, mas você acha válido que nos fatos cita, pelo menos, que o terreno já vinha anteriormente na posse da família, qualquer coisa assim, ou nem falar nada sobre isso? Não, pode mencionar, só não dá muita ênfase a isso, né? Então menciona que a posse era do pai, depois ele assumiu a posse, apesar de não ter nenhum vínculo com a posse do pai, porque já tem 10 anos de posse. Então você menciona, mas não se prenda a isso, que isso pode atrapalhar. Certo. Agora eu não citar, de repente, e até explicar que, mesmo ainda quando ele estava com o pai, já era administrado por ele, qualquer coisa nesse sentido. Pode, só passa por cima, só não dá muito ênfase a essa história. Porque se o juiz ou a juíza fizer um vínculo com direito de herança, poxa, já temos a questão do Banco do Brasil, que é polêmica.
Aí se pegar a questão de direito de herança, mais a questão de posse complementar, fica um uso capião que se pegar um juiz que é fraco no assunto ou uma juíza, capaz de ele procurar pelo novo para julgar improcedente, pela insegurança, entendeu? Certo. Os documentos diversos, nota de produtor rural, esse homem aqui, é o controle das notas fiscais de produtor, que demonstra que as notas em nome dele desde 2012. Então, aqui já comprova os 10 anos de posse, sabe? Agora, gente, com muito carinho, eu advogo no Brasil todo e nós temos um problema sério aí na região. Vocês não podem esquecer, eu pensei nisso, senão vocês podem ter problema e eu quero o bem de vocês. A gente aprende com a dor dos outros, né? Eu já tive um caso e eu tive problema aí para fazer o registro do uso capião. O uso capião ganhou, tem que registrar, tem que ou abrir uma matrícula nova ou a verba na matrícula, a decisão originária. Então, o cartório não tem que criar muito problema em regra. Mas eu me lembro, há uns anos atrás, que o cartório criou problema. O cartório alegou que não queria fazer o registro. Por quê? Porque não constava na inicial a localização e descrição do imóvel. Nós ganhamos, né, o direito de registrar com a situação de dúvida. Então, para vocês não passarem esse nervoso que eu passei na época aí, o que eu oriento vocês fazerem? Abre um tópico na inicial de vocês, na localização e descrição do imóvel. Pega o mapinha do Google e coloca lá. E a descrição vocês copiam da matrícula. Ou da matrícula, ou da transcrição, só para evitar essa dor de cabeça, porque o cartório é bem problemático, hein? Certo. Vocês entenderam? Abre um tópico assim. Pode ser nos fatos, da localização e da descrição do imóvel. Pega o mapinha do Google e coloca lá. Coloca a fotinho do imóvel também. Coloca a descrição do imóvel que está na matrícula. Pode ser um copia e cola, pode ser um recorte. Mas é importante para o cartório amanhã não negar esse registro. E essa proteção do mapa do agrimensor e do memorial descritivo também. Eu acho que ajuda bastante. Agora me fala uma coisa, gente. Água e luz não tem? Nessa área? Tem, né? E tá no nome do quem? Tá no nome de quem? Tá no nome do cliente. A gente tem um problema nessa área, porque é uma fazenda grande, uma área maior. E essa área da fazenda vai ser uma área menor. Aí ela tem outras denominações. Começa fazenda em nome, depois vai mudando. Então a gente tem que... Antigamente ela chamava Fazenda Lajeado Raso, e hoje a denominação é Barro Preto. Entendeu? Então, ela tinha uma outra denominação, mas a localidade é a mesma. Só que a localidade de fazenda é difícil, né? É difícil. O nome da localidade. Tanto é que o ideal nesse uso capião, não sei se o cliente já fez, é fazer uma topografia, né? Pode ser um georreferencial, no caso do rural é melhor ainda. Mas ou topografia ou georreferencial, que é a planta para o descritivo, tem que ter. Ele tem isso? Sim, isso já se protegeu. Ele tem? Sim. Tem? Ótimo. E avise ele vai ter o gasto com custas judiciais, se não tiver o deferimento de justiça gratuita, provavelmente não vai ter, não sei nem se vocês vão pedir, porque a fazenda é grande, né? 2, ele vai ter o gasto também com as citações, até aí o valor não é alto no estado, mas o terceiro gasto, e um pouquinho alto aí, por causa do tamanho da fazenda, é a perícia, o juiz vai nomear um perito, hein? A perícia, nós podemos... a perícia, se não concordar com o valor, dá para pedir a substituição do perito. Dá para pedir para parcelar. Só que o problema de pedir para parcelar é que o perito só vai entregar o laudo topográfico a hora que ele receber. Então atrasa muito o processo, entendeu? Mesmo com essa topografia, a gente vai proteger agora, professor, justamente, Mesmo. ele cai?